os nossos flamenguistas, eles devem estar achando, caraca, essa vai ser a mais mole de todas. Sim, porque são poucos se relatos. pegar isso aqui, tipo assim, passando pelo Inter, nada dá medo Sem no dúvida. grupo. Que pô. Já dei uma olhadinha por lá. Os flamenguistas não ficaram felizes. O sorteio pro Flamengo foi ruim. Foi ruim. Claro. Ele podia ter pego o time mais fácil. E ele pegou o Inter. Os caras, vão ter que ir pra Porto Alegre. Mas escapou pra alimentar a tua narrativa também. Mas não é verdade? Não, pra O Flamengo nas quartas de final é melhor do que nas oitavas. Mas e a janela? Chegamos ele à é melhor. conclusão, bom é pegar time bom e não pegar time ruim. É isso que tu tá tentando concluir. A minha tese. O que eu tenho que fazer? Eu só posso lidar com a realidade. Se o Inter tivesse pego o Universitário, eu ia estar no foguete aqui, entendeu? Mas não Salve nação, vambora com mais um vídeo aqui. Vamos repercutir aqui na imprensa gaúcha como elas reagiram ao saber que vão enfrentar o Flamengo nas oitavas de finais da Copa Libertadores 2025, né? Já a fase mata-mata, né? Vamos reagir aqui. Eu trouxe um corte aqui. Bem interessante em relação a isso aí, né? Sobre eles comentando sobre esse confronto, sobre a situação do Flamengo nesse Mundial, como o Flamengo vai chegar no jogo da Libertadores e Copa do Brasil e entre outros assuntos envolvendo o Flamengo, né? Então vamos reagir aqui sem mais enrolação. Vambora com mais um vídeo. Deixe seu like, deixe seu comentário também e tamo junto, galera. Assim a relação, like, vambora. O Esporte Clube Nacional vai pegar o melhor time. O grupo da competição é o Flamengo, não tem nenhuma dúvida, tá? O Flamengo é um grupo que rivaliza com alguns times da Europa, lá, enfim. Beleza. O Flamengo estará voltando, ressaqueado de um Mundial de Clubes. Onde ele tem, no mínimo 3 jogos. Ele tem no mínimo 3 jogos. Bastante isso. No mínimo 3 jogos, tá? E aí ele vai ter férias atrapalhadas. Agosto, ele vai jogar ele volta antes, em julho. Não, sim, mas se ele longe. Pode ser. E o mental, e a capacidade de esquecer as outras coisas. Tem as coisas pra alimentar a tua narrativa também. Mas não é verdade? O Flamengo nas quartas de final é melhor do que nas oitavas. Mas e a janela? Chegamos Ele à é melhor. conclusão, bom é pegar time bom e não pegar time ruim. É isso que tu tá tentando concluir. Não, a minha tese é a seguinte. O que eu tenho que fazer? Eu só posso lidar com a realidade. Se o Inter tivesse pego o Universitário, eu ia estar no foguete aqui, entendeu? Mas não pegou o Universitário. A partir do que pegou, eu parto pra cima do que pode... sim. Já dei uma olhadinha por lá. Os flamenguistas não ficaram felizes. O sorteio pro Flamengo foi ruim. Foi ruim. Claro. Ele podia ter pego o time mais fácil. E ele pegou o Inter. Os caras, vão ter que ir pra Porto Alegre. Mas escapou do Palmeiras, né? Não, e são 3 jogos de Inter e Flamengo amontoados, né? Amontoados, porque tem entre os da Libertadores tem um jogo aqui em Porto Alegre, é Flamengo no Rio. Pode ter a Copa do Brasil hoje à tarde. Pode. Vai ser uma das coisas mais incríveis da Copa do Brasil, ninguém é de ninguém, é todo mundo no mesmo pote único, não tem o Inter definição. no meio ano, pegando essa olhadinha, vai ser tricampeão da América, bicampeão do mundo e vai cair pra segunda divisão. No mesmo ano. O Potter tá lembrando. Isso. O Potter tá lembrando uma história que é maravilhosa. Mas assim, é quase que na vida do Inter, né? Uma final nas oitavas. Mas é que porque o os Inter- outros E tem um times lado bom, né, depois, Diogo? eles não são melhores flagrantemente Cezinha. do que o Inter, como é o Flamengo. Um lado Hoje bom, tá. entre aspas, Léo, é que ali, ó, ficou tudo pro outro lado. São Paulo, Botafogo, River Plate, Palmeiras, todos os outros grandes times ficaram pro Por outro isso que eu lado. digo que a final do Inter é Flamengo. É. Se o Inter passar pelo Flamengo, ele tem boas chances até de conseguir a final. Hoje, Matheus Cunha, Wesley, João Vitor, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Isso é o banco, né? Vinha, ou Vinha, tá? Ou Vinha. Eric, Pulgar, Matheus Gonçalves, Wallace Ian, Michael, Pedro e Juninho, e não estão aqui o De La Cruz, não está o De La Cruz, machucado. que tá machucado. E tem um outro problema E o do Inter com Jorginho, que ainda Flamengo, não estreou. que é a janela. Né? Na janela, o que acontece normalmente é o Inter, o Grêmio, mas o Inter se desfalcar, porque tem de vender, e o Flamengo, se aperta, lesiona alguém, vai lá e pega 50, 100 milhões e contrata. O Flamengo deve... Além disso, o Inter tem muitos jogadores lesionados, muitos, ele vai ter de recuperar todos. Vou recuperar lá. Tempo pra recuperar. O Bernabé não. Vamos ver o Bertoncello que está aqui. Bernabé não. Bernabé em 3 meses, né? Vamos ver o Bertoncello que está aqui para informar. Tá? Porque se o Inter passa pelo Flamengo, qual é a data? 13 de agosto. 13 de agosto a ida no Maracanã, 20 de agosto a volta no Beira-Rio. Muito bem. Passando. Pega Cerro Porteño ou Estudiantes. Passando. Nesse mesmo lado estão Fortaleza contra o Vélez, quem passar enfrenta Peñarol ou Racing. E aí pode aparecer no caminho do Inter numa 13 semifinal. e 20 de agosto. Do outro lado ficou São Paulo contra o Nacional de Medellín,
Quem passar pega o vencedor de Botafogo e LDU. Neste mesmo lado, o Palmeiras, que foi 100%, Palmeiras pega o Universitário do Peru. Se passar, enfrenta River Plate ou Libertad. De se passar, o Palmeiras passou pelo Universidade do Peru. Para com esse troço. Não sei, né, Pedro? O Flamengo ia passar pelo Olímpia e não passou, ia passar pelo Penharol e não passou. O mata-mata ele te permite. Permite, mas é difícil. Tá. O tem que sair do Maracanã. Vamos lá. Tem que sair vivo do Maracanã. Tem que sair vivo do Maracanã. O ponto é que o Inter vai ter um desafio que é o da janela. O Flamengo, por exemplo, ele deve vender o Wesley, que está indo para a seleção. É um cara que já está num processo adiantado de maturidade e é o momento dele, ele acha que é o momento de ir para a Europa. Né? Já vendido. Alcaraz. O Alcaraz já O Everton assumiu a compra do Alcaraz, né? Exato. Então, assim, o Alcaraz já tinha saído. Mas, assim, o Wesley é um cara que pode sair. Mas se o Flamengo vende o Wesley, ele vai na janela e busca um outro lateral. O Inter, para buscar um lateral direito, ele foi no cara de 32 anos, 31 anos, que está encerrando o contrato com o Cerro. Essa lateral desigualdade. Foi no Ramon. O lateral esquerdo é o Ramon. E assim, o Inter vai precisar contratar um lateral esquerdo porque o Bernabé volta na segunda quinzena de setembro. Tudo dando certo. Na semana farroupilha. Se o Inter avançar para as quartas de final, o Bernabé pode estar no jogo das quartas, que Vamos é levar 17. ele, única esperança, vamos levar ele para 17 de conhecer. setembro e 24 de setembro. Vamos levar o Bernabé para conhecer o acampamento farroupilha. E para ouvir o teu show. Mas vai ser um lateral garipado. Não vai ser como o Flamengo, que pode chegar lá e gastar muito dinheiro e diminuir a margem de erro para contratar um Tem jogador. que saber o que o Internacional vai perder. Entendeu? Mas assim, o Inter terminou em primeiro na outro Libertadores. jogo. César, o Inter terminou em primeiro na Libertadores. Tu não acha que é mais difícil pro Inter se os titulares ficarem de fora, lesionados, e o Flamengo reforçar ainda mais? Não acha Não, que é? eu sei, só que Claro o Flamengo que é. se reforçar. Mas a gente não o tá Inter, dizendo nada o em Inter contrário. pode tentar reforçar o que quiser, que vai ser menor. O que dá, Mas isso- o que dá a mas tu chance tá concordando com todo mundo. O Pedro, né? O comentário do Pedro foi muito feliz. O Inter do jogo com o Inter do jogo com o Bahia, o Inter não do ouvi, jogo mas tá com o muito Nacional. Esse pode ser. Vocês não estão. O Inter É o no jogo mesmo. do Flamengo, galera. Mas ele é inferior ao Foi Flamengo. 6x1 Flamengo o ano vencendo, né? Inter e Flamengo. Vocês não estão 6x1 Flamengo. cogitando. Vocês não estão cogitando o Inter campeão da Copa do Brasil e da Libertadores? Não, os dois não tem como, Guerra. Não. Eu não tô cogitando Guerra, tu tem razão. Eu tô cogitando só uma das duas. E acho que. nenhum. E aí depois embalar pro Mundial, né? Porque vai dar mais Olha tempo aqui, no ó. Mundial. Não só eu sou atrevido. Não é das duas, nem de nenhum, e tem dinheiro pra jogar. E aí o D'Alessandro vai lá no vestiário, motivador, e vamos lá, vamos ganhar, porque temos que ganhar. Temos que ganhar. Mas, Pedro, Você não pulou da barca. o Inter pode. Aí vai perder motivado. A chance do Inter avançar nessas competições contra qualquer um desses times aí, o Estudiantes, o Racing, o Vélez, qualquer um desses times, a chance, sabe qual é? É igual. O Inter não é melhor que esses times. O Flamengo é muito melhor do que o Inter. Não vou discutir, acho que todo mundo concorda. Os outros são iguais. Mas é César. O Flamengo- Mas com base no quê? Flamengo- Olha, eu só Olha só, quero que vocês me digam a assim. gente o Inter, ontem eu ouvi teu comentário, já me irritei contigo ontem na jornada. Quem tá falando com quem? O Léo Oliveira, Ah, tá. que disse o seguinte, que o Inter joga com a corda esticada e quando não se dedica... Não, o Inter foi dominado pelo Fluminense porque o Fluminense é melhor do que o Inter. Não. Melhor, joga Esse mais time do que o Inter. Mas é que assim, tu tá concordando com a gente, mas... Tô discordando de ti. Tá, mas tudo bem. Eu já tô acostumado. A gente vive assim as turras. A questão toda é que esse time do Inter, quando demandado, ele entrega. Quando ele vai pro padrão, ele entrega. Aí ele joga a 120%. Mas tu não consegue jogar com esse time. Eu acho que nenhum time, mas esse time particularmente, com a média de idade que tem nas 3 peças do meio campo, que são os caras que são os principais referências técnicas, tu não consegue jogar 120% na quarta e no domingo. E assim, instintivamente, não é que eles escolham o jogo. É que quando eles dão tudo contra o Bahia e precisava dar tudo contra o Bahia jogar 120, no domingo eles estão no bagaço. E não conseguem entregar. E não conseguem entregar. E isso faz com que... Porque o Inter tem... Fluminense jogou quinta. César, o Inter... A gente está concordando, na verdade. O Inter tem hoje 11, talvez 13 jogadores. Com boa vontade, 13. O Flamengo... Esse time que eu dei aqui é o reserva do Flamengo. O Flamengo tem 20. Que se ele trocar o Wesley pelo Varela, é o lateral da seleção brasileira pelo da seleção uruguaia. E o Flamengo, galera? E o Flamengo? Primeira coisa, o Inter deu um erro no sorteio hoje, Bertoncello. Não.
O Inter pegou um primeiro de um grupo. Não, pegou o segundo. O grupo do Flamengo era difícil. Tátira, Central Córdoba e a LDU. Ou seja, o Flamengo não consegue jogar bem em todas as partidas, né? Não. Porque ele cansou, né? Tem uns caras que cansam lá, né? Tá, mas Só tô te brasileiro- dando informação. Mas no Brasileirão é Não líder. tá me dando o- É líder, informação. claro que é líder, porque ele tem grupo pra ser líder. Esse é o Exato. problema. Né? Mas hoje... Esse é o ponto. Então o Inter, eu quero só informar que o Inter não pegou um outro primeiro colocado, que avassalou em seu grupo. O Flamengo teve que ter 2 vitórias nos 2 últimos jogos. Aliás, no último jogo contra o Deportivo Tátira, acha um gol e sai vaiado. É. Porque ele é bilionário, porque ele tem 745 jogadores. isso aí. E no confronto Inter e Palmeiras, Inter e Flamengo valendo, foi 7-1 Flamengo, Bertocelo? Foi 1-1. Foi 1-1, Estreia onde do foi o Brasileirão, jogo? no Maracanã. Ok, tá entendendo? Tu tá cuspindo na história do teu clube, que nunca ganhou uma competição Copa sendo melhor que os outros. Não. Tirando aquela de 2017 que só pegou naba. Só naba no caminho. O Grêmio Né? quando Um monte ganha, de naba no caminho. O Grêmio quando ganha é só naba, o Inter quando ganha Não, em quando 2000 perde é porque Não, ao quer. contrário. Em 2017 era só naba. E Kik, Lanús, Botafogo, não tinha ganho nem Campo de Botão, era só naba. Godoy Cruz, um monte de coisa ruim. lembrar Tu sabe disso? que todo jogar- Tem uma insanidade. Só que é o seguinte, nenhuma análise, que a nem Copa permite. uma análise vale hoje, no dia 2 de junho. Porque tem todo o mês de junho, Vai tem mudar muito. todo o mês de julho e tem metade do mês de agosto até o Inter enfrentar o Flamengo. Faltam cerca de 2 meses e meio. O time do Inter contra o Fluminense não é mais, pode estar até pior no dia 13 de agosto. Vai depender. Pode até pior. Vai depender muito, muito. Porque assim, o Flamengo a gente sabe o que vai fazer na janela. Vai vender o Wesley e vai contratar um outro lateral. E aí esse cara vai disputar a posição com o lateral da seleção uruguaia. E mesmo que Vai contrate, manter o cara nível. tem um nível de adaptação, Ok. o cara tem que Tudo bem, chegar, mas tem que dar certo. mas De La Cruz, por exemplo, um dos melhores jogadores da América, titular da seleção uruguaia, não jogou no Flamengo ainda. Não, cara, Mundial, mas Mas o ponto é o que o Inter vai fazer na janela. Tá? A informação que eu recebi, semana passada eu trouxe. Lance em consideração os nossos flamenguistas, eles devem estar achando, caraca, essa vai ser a mais mole de toda. Porque são poucos se relatos. pegar isso aqui, tipo assim, passando pelo Inter, nada dá medo Sem no dúvida. grupo. Sem dúvida. Não sei se eles vão fazer isso. Pô, eles foram eliminados pelo Penharol num ano e pelo Olímpia no outro. Ok, mas tipo, Pelo que agora... eu tentei acompanhar de comentário, assim, a maioria dos torcedores do Flamengo já estão se considerando na final, assim. Agora tem um termo que o Bertoncello falou que eu acho que é onde o torcedor do Inter tem que se apegar, porque assim, o Flamengo é mais time que o Inter, joga mais bola que o Inter, e se eles estiverem redondo, é muito difícil. Mas o Flamengo dá umas flamengadas na Libertadores, né? E fez isso nas últimas 2 edições, contra o Penharol e contra o Olímpia. Dá para se apegar nisso e também tentar se apegar em alguns números, né? Desde 2019, que eu peguei ali o Super Flamengo do Jorge Jesus, Diogo, foram 14 jogos Inter e Flamengo. 4 vitórias para cada lado e 6 empates. E quando o Inter foi eliminado, era aquele Flamengo, né? Do Jorge Jesus que... Tava começando ali. Mas foi o ano mágico do Flamengo. Ali foi o começo de tudo. Ou seja, existe um equilíbrio nos confrontos e é tentar se apegar nisso. Tentar se pegar nesse equilíbrio dos números entre os confrontos das equipes, porque se a gente for assim, se fosse videogame, o Flamengo tinha passado já. Desde que o Inter não vá com Ramon na lateral esquerda, com o Ronaldo no lugar do Fernando. Esse que é o problema do Inter. São vários fatores. Esse que é o problema do Inter. Agora temos a arte da Copa. Teve um comentarista aí, né, na sala de redação, ele de camisa preta ali, né? Deixa eu ver aqui. Cadê? Esse aqui, ó, esse aqui de casaco preto aqui, ó. Onde tá apontando minha seta, eu esqueci o nome dele. Ele tá falando que hoje eu concordo com ele no início do debate ali, no início da fala dele, que hoje é difícil fazer uma análise de como os times estarão daqui a 2 meses e meio, né? Obviamente que é difícil, que a gente não consegue prever o futuro e nunca vai conseguir. Porém, se a gente for olhar a margem de evolução que cada time tem, os jogadores lesionados e não lesionados, eu sei que o Inter tá com um DM muito cheio, né? O Flamengo nem tanto. Mas até lá, o Flamengo ele tem uma margem de evolução gigantesca de chegar lá no auge da temporada no mês de agosto. Porém, não sabemos como que vai ser o Flamengo após o Mundial de Clubes e data FIFA, né? Tem essa situação. Tem a situação de jogadores chegar após o Mundial, chegar desgastado, alguns lesionados, outros com suspeita de lesão,
ou até outro que pode perder a temporada, espero que não aconteça nada disso. Mas a análise feita agora, já avisando daqui a 2 meses e meio, é muito complicado porque a gente não consegue prever nada, né? Tem competições aí, tem data FIFA, pelo menos 6, 7 jogadores do Flamengo foram servir seleção, 5 só a seleção brasileira. Tem acho que o Pulgar não foi colocado, o Plata foi. Então aquilo. Tem a seleção uruguaia também, né? O Varela acho que foi. A Arrascaeta foi. Vinha e o De La Cruz. O Vinha voltou agora e o De La Cruz ainda tá lesionado. Então aquilo. Sim, o Flamengo é favorito. O Flamengo tem poder de investimento na janela de transferência. Vai trazer o Jorginho aí, né? Na janela do meio do ano vai vir já pro Flamengo, já tá tudo certo. Ele abriu mão dos 6 milhões, de 4 a 6 milhões de reais lá de bonificação com o Arsenal. Então é aquilo, sim, o Flamengo é favorito. A gente volta a relembrar aquele jogo que o Flamengo teve contra o Inter em 2019, né, no time do Jorge Jesus. Mas até lá vai acontecer muita coisa. O Flamengo pode estar vivendo o pior momento da temporada, como também o melhor momento, e Inter a mesma coisa, né? Então até lá vai ter muita coisa para acontecer. Obviamente, na minha opinião, que o Flamengo poderia pegar um time mais acessível? Poderia. Podemos dizer que o Flamengo poderia pegar o Universitário? Poderia, só que o Universitário passou em segundo. Se o Flamengo tivesse passado primeiro, teria chance de pegar o Universitário, mas acabou não acontecendo, né? Então o Flamengo poderia ter pegado o Palmeiras e outros times aí, mas o Inter sim é um bom adversário e volta a relembrar aquele jogo lá da narração do Galvão Bueno, né? Mas é isso aí, eu quero saber a tua opinião, o que tu achou sobre o debate aí. Tamo junto, deixa o like e é nóis na Sul.